Hoje eu vou te ensinar uma técnica que é bem legal dentro do Jetpack Compose, que é permitir que os usuários consigam decidir se eles querem o modo Light ou Dark Mode dentro do aplicativo. Você vai perceber que é bem tranquilo de fazer isso no Jetpack Compose e eu quero te mostrar como que você pode fazer. E antes de começar, é muito importante trazer aquele recado, caso você ainda não fez a inscrição, por favor considerar, porque isso apoia bastante o canal, deixa um like e um comentário, porque toda essa participação ajuda bastante aqui o projeto com o canal, tá bom? E agora que eu trouxe esse recado, bora então começar. Para começar, a gente vai voltar aqui para a tela principal, onde eu tenho aqui o Android Studio. E veja que eu estou utilizando um aplicativo que eu já usei em outros vídeos aqui do canal, que é o Onde Fica, que basicamente ele pega aí CEPs e busca os endereços automaticamente a partir do ViaCep. E eu vou utilizar esse aplicativo porque ele já tem uma estrutura pronta e aí fica mais fácil de visualizar como que vai ser essa funcionalidade. E basicamente o que eu vou fazer é pegar esse aplicativo, vou até estender um pouquinho mais o emulador para ver com mais facilidade, e vou adicionar um componente aqui em cima, que vai ser meio que um componente que a gente vai reagir, ele vai ter aquela opção de toggle, que seria alternar valores, e durante essa alternação de valores a gente vai determinar se vai ser Light ou Dark Mode. Vai ser basicamente isso. Para fazer Dark ou Light Mode dentro do Jetpack Compose é bem tranquilo, só que você vai ver como que a gente sincroniza aí esses dois comportamentos. Então vamos lá, vamos primeiro adicionar esse componente e aí depois a gente trabalha com essa configuração de Light ou Dark Mode. Então para isso eu vou minimizar o emulador e vamos colocar ali aquela barrinha que eu comentei, que vai ficar aqui em cima para a gente ter essa opção. Então a gente pode usar até mesmo componentes que vêm do Material Design, como por exemplo, aqui no nosso Address Form, que é a tela inteira, a gente pode colocar em uma estrutura de coluna e na parte de cima a gente pode colocar então esse componente, que seria, por exemplo, a gente coloca aqui a coluna, o column, pegamos aqui a tela, que é o Address Form, e a gente coloca um Top App Bar. O Top App Bar nada mais é do que um container que a gente tem dentro do Material Design, que ele vai colocar alguns elementos dentro dele lá na parte de cima. Então esse componente é comum de ser apresentado na parte do topo da tela, por isso que vem de Top App Bar. Veja que nessa versão que eu estou utilizando aqui do Material Design, essa API é experimental, porque é Material Design 3. Então é só você adicionar essa anotação que ele pede para adicionar, que é esse opt-in, Experimental Material Tree API. Você pode colocar, por exemplo, no onCreate, dado que a gente está utilizando o nosso Composable aqui nesse ponto do código, e então você pode sim já utilizar esse componente. Esse componente vai ser basicamente um container e ele vai dar acesso a vários slots. Então, o obrigatório que ele coloca é o title, que a gente não precisa utilizar, tudo bem, pode deixar vazio. E uma dessas opções que eu imagino que seja interessante aqui para o nosso aplicativo é utilizar um outro slot que a gente chama de Navigation Icon, que ele fica aqui posicionado à esquerda. Então, como que a gente utiliza? Basicamente, você coloca o Navigation Icon, ele vai ser também um slot, é só você colocar ali a expressão lambda, e agora sim você pode colocar o que você quiser. Novamente, vai ser um componente que vai fazer essa alternação, o toggle. E aqui dentro do Jetpack Compose, a gente vai ter acesso ao switch. Esse switch ele também é um componente que vem ali do Material Design, se eu não me engano, e esse componente ele permite fazer aí essa configuração de uma maneira muito fácil. Olha só como é que ele funciona. Basicamente a gente coloca o switch e ele vai ter um aspecto muito similar ao que a gente vê nos nossos edit text, que é receber um valor, e a gente vai ter o evento quando esse valor muda, que basicamente é o evento de alternação, né? Então a gente pode colocar agora, por exemplo, né, um estado que vai falar, olha, agora é Dark Mode ou então não é Dark Mode. É basicamente isso. Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar até mesmo antes do column um estado, que a gente pode chamar de is Dark Mode, perguntando, né, é um Dark Mode? Dado que a gente vai usar um boolean. E aqui a gente pode trabalhar com o nosso remember, mutable state of, deixa eu fazer aquele importar bonitinho pra gente, eu acho que eu coloquei mutable, né? Mutable state of, e então a gente fala que vai ser um valor booleano, que pode alternar entre falso ou true, né? Então a gente coloca como false. Só fazer o import aqui do nosso remember, tanto para ele ler como para escrever, e agora sim a gente pode trabalhar com esse estado, né? Então nesse ponto do código onde temos o switch, a gente vai ter a opção de checked para indicar se o valor ele foi marcado ou não,
E a gente vai ter o onCheckedChange para falar que essa marcação ela alternou de valor. Então, por exemplo, né, o valor ele sempre vai ser o isDarkMode, que é onde a gente vai armazenar a informação, e a seguir a gente vai ter o evento no qual a gente vai alternar esse valor, que ele sempre vai mandar o valor contrário. Então, nesse caso, a gente coloca isDarkMode, aí a gente vai lá e determina que vai ser o valor que vem via parâmetro desse evento, que é o valor contrário. Então, o nosso componente, que é o nosso switch, ele fica da seguinte maneira. Olha só que simples, né? Então, o componente ele fica dessa forma. Aí, é claro, só isso daqui não vai ser o suficiente, vamos só executar para ver como fica, mas ainda vai precisar fazer a integração com o Jetpack Compose para poder, de fato, alternar o tema, né? Então, deixa eu executar para a gente ver como é que vai ficar e aí a gente se preocupa com essa parte. Beleza, o app foi executado e veja que ali temos o switchzinho, ele está funcionando, então ele está fazendo essa alternação de valores. Aí é claro, né, se você quiser fazer personalizações, você pode fazer, por exemplo, você quer colocar um padzinho, algo do gênero, fique à vontade, porque o componente ele vai ser um composable como outro qualquer. Então, por exemplo, eu quero colocar um padding de 8, é só você colocar o padzinho, se você vê que o auto reload, né, que é aquele, eu até esqueci o nome, né, eu acho que é live edit, se ele está funcionando também, você pode testar, se não funcionar, executa de novo. Beleza? Executou de novo e veja ali que o padding foi adicionado, então fique à vontade para personalizar. Agora que a gente tem esse componente, o que resta agora é fazer a integração com o Jetpack Compose, né? Como que a gente faz aí essa mudança de tema? Basicamente, quando a gente está trabalhando com aquela referência que já vem pronta para a gente, que é o nosso nome do projeto theme, que nesse caso é o onde fica theme, a gente vai ter algumas opções já configuradas para a gente. Se a gente pega os parâmetros, veja que a gente vai ter um parâmetro que é conhecido como Dark Theme. E ele já tem um valor inicial que é esse isSystemIn Dark Theme. Então, nessa opção que ele já coloca por padrão, ele meio que lê as informações que existem dentro do sistema do Android como sistema operacional mesmo, né? E ele pega a informação para identificar se o usuário ele tem uma preferência para Light ou Dark Mode. Então, se você testa o seu aplicativo por padrão em um celular que já tem a configuração padrão de Dark Mode, o seu aplicativo ele já vai ter essa configuração inicial, tudo bem? Isso é o padrão. Aí nesse caso o que a gente quer fazer é ter uma manipulação nossa, né? Mais manual mesmo, mais que o nosso aplicativo consiga permitir que o usuário defina para aquele aplicativo e não pelo sistema, tudo bem? E aí para isso, obviamente, a gente vai precisar reutilizar esse nosso estado, que é o isDarkMode. Então, a partir desse isDarkMode, a gente pode pegar o nosso Dark Theme e usar esse valor que a gente agora está trabalhando dentro do switch. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer. E vamos executar aí para ver o que acontece, né? Olha só que legal, o nosso aplicativo foi executado e agora vamos fazer aqui alguns testes. Olha só que bacana, né? Ele mudou aí completamente o visual do nosso aplicativo. Isso porque a gente está reagindo à mudança de tema com base no nosso estado. Aí, novamente, se você quiser fazer umas personalizações, até para ficar mais interessante, você pode fazer. Eu vou até fazer uma aqui para você ver que fica legal, né? Por exemplo, aqui no Switch, a gente pode colocar também o conteúdo a partir do Thumb Content. Ele vai ser também um slotzinho e a gente pode colocar, por exemplo, ícones. Então, a gente pode colocar um icon que ele vai representar, por exemplo, se vai ser o Light ou Dark Mode. Então, no Light vai ser o Sol e o Dark Mode vai ser uma Lua. A gente pode fazer isso. Então eu vou importar aqui um ícone para você ver como é que fica. Eu acho que eu coloquei o errado, tem que ser do Compose. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó, o icon do Compose. E agora que a gente tem o icon, precisamos definir qual que vai ser ali o ícone. E para isso a gente pode também trabalhar com as partes condicionais dado esse estado que é o isDarkMode. Então, por exemplo, né, a gente pode determinar que vai existir uma variável que vai ser o nosso ícone. E essa variável ela vai ser adicionada a partir de um ifzinho, tudo bem? E aí nesse ifzinho que a gente colocar aqui, a gente pode colocar o valor que a gente espera. Inclusive a minha recomendação nesse caso é até mesmo você tentar trabalhar com remember se for possível. E aí esse remember, ele reage ao isDarkMode. Cada vez que ele mudar, aí sim ele reexecuta, tudo bem? Então é uma abordagem interessante que você pode pegar. E aqui sim você pode colocar a condição, colocando, por exemplo, isDarkMode, aí você define qual que vai ser o ícone. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com icons, se ele for Dark Mode. A gente pode pegar, se eu não me engano, é o Night. Deixa eu ver aqui, ó. Night, ó. Tem várias opções, ó. Esse Night Stay parece legal, né? Vamos colocar ele Night Stay, se tiver no Dark Mode. E quando for falso,
aí sim a gente coloca o outro ícone que vai representar o Light Mode, que seria, deixa eu ver se tem o Sun, né? Fica bem legal. Então veja que dessa maneira a gente conseguiu sim colocar a definição do ícone, aí é só colocar o ícone, colocar a Content Description como nulo se você não tiver uma descrição, tudo bem? Aí se você quiser colocar uma descrição, ou você faz meio que um pair ou cria um objeto, né, para colocar, por exemplo, o ícone, descrição, ou se você quiser fazer outra personalização. E isso daqui vai te dar o poder aí para você personalizar mais o seu switch. Vamos só testar isso daqui para a gente finalizar essa implementação. Olha só que legal, o aplicativo foi executado e veja que a gente tem ali um solzinho logo no começo, né? E se a gente clica, aí ele vai para o modo lua, e depois ele vai para o sol, lua e vai alternando dessa maneira. Então essa que é a nossa solução. Um ponto importante é que essa solução ainda não seria o suficiente para um aplicativo real, assim digamos, né? Porque ela não está mantendo a opção do usuário, certo? Se a gente executar novamente, olha só o que vai acontecer. Ela vai manter a opção de fato que a gente configura na hora que o aplicativo é executado. E eu vou deixar para um próximo vídeo para mostrar para você como que você vai conseguir manter aí essa opção. Se você quiser um spoiler já para estudar e não aguardar o vídeo, você pode buscar por Data Store ou Preferences, que é sim a ferramenta que você pode utilizar para te permitir salvar essas informações aí do usuário, tá bom? Então deixa eu voltar para a tela grande, agora que eu mostrei para você como que você faz aí para configurar o Light ou Dark Mode de uma maneira mais dinâmica, né? Dentro de um aplicativo Android, utilizando o Jetpack Compose, me conta aí nos comentários o que você achou, né? Você gostou dessa solução? Você sabia fazer isso? Você faz de uma maneira diferente? Eu quero ver o que vocês acham aí sobre esse tipo de código e esse tipo de solução, tá bom? Então, agora que a gente chegou no final, um forte abraço, espero que você tenha gostado. Se você também ainda não fez a inscrição, por favor, considerar, deixar o like, comentário aí para engajar o vídeo. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!